Então, vamos desligando os microfones, fechando os olhos, respirando bem fundo, nos sentindo aqui e agora. Vamos pedindo proteção e orientação a Casa Lucas de Assis e aos seus mentores, pedindo que o nosso mentor se aproxime, nossos amigos, para esse novo aprendizado. Capítulo 5º do livro, da segunda parte, que nós consigamos nos manter com toda a concentração e de coração aberto para esse aprendizado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Então vamos lá, pessoal. Começando o capítulo 5 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, Lutas pelo Evangelho. O regresso de Paulo e Barnabé foi assinalado em Antioquia com imenso regozijo. A comunidade fraternal admirou profundamente comovida o feito dos irmãos que haviam levado a regiões tão pobres e distantes as sementes divinas da verdade e do amor. Por muitas noites consecutivas, os recém-chegados apresentaram o relatório verbal de suas atividades, sem omitir um detalhe. A igreja antioquense vibrou de alegria e rendeu graças ao céu. Os dois dedicados missionários haviam voltado em uma fase de grandes dificuldades para a instituição. Ambos perceberam-nas, contristados. As contendas de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia. As lutas da circuncisão estavam acesas. Os próprios chefes mais eminentes estavam divididos pelas afirmativas dogmáticas. Tão alto grau atingiram os descrimes que as vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam. Manahem, cujos esforços na igreja eram indispensáveis, mantinha-se à distância, em vista das discussões estéreis e venenosas. Os irmãos achavam-se extremamente confusos. Uns eram partidários da circuncisão obrigatória. Outros se batiam pela independência irrestrita do Evangelho. Eminentemente preocupado, o pregador Tarcêncio observou as polêmicas furiosas a respeito de alimentos puros e impuros, tentando estabelecer a harmonia geral em torno dos ensinamentos do Divino Mestre. Paulo tomava inutilmente a palavra, explicando que o Evangelho era livre e que a circuncisão era tão somente uma característica convencional da intolerância judaica. Não obstante, sua autoridade inconteste, que se aureolava de prestígio perante a comunidade inteira, em vista dos grandes valores espirituais conquistados na missão, os desentendimentos persistiam. Alguns elementos chegados de Jerusalém complicaram ainda mais a situação. Os menos rigorosos falavam da autoridade absoluta dos apóstolos galileus. Comentava-se a Sorrelfa que a palavra de Paulo e Barnabé, por muito inspirada que fosse nas lições do Evangelho, não era bastantemente autorizada para falar em nome de Jesus. A igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade. Perdera o sentido de unidade que a caracterizava dos primórdios. Cada qual doutrinava do ponto de vista pessoal. Os gentios eram tratados com zombarias. Organizavam-se movimentos a favor da circuncisão. Fortemente impressionados com a situação, Paulo e Barnabé combinam um recurso extremo. Deliberam convidar Simão Pedro para uma visita pessoal à instituição de Antioquia.
Conhecendo-lhe o espírito liberto de preconceitos religiosos, os dois companheiros endereçam-lhe longa missiva, explicando que os trabalhos do Evangelho precisavam dos seus bons ofícios, insistindo pela sua atuação prestigiosa. O portador entregou a carta cuidadosamente e, com grande surpresa para os cristãos antioquenos, o ex-pescador de Cafarnaum chegou à cidade, evidenciando grande alegria em razão do período de repouso físico que se lhe deparava naquela excursão. Paulo e Barnabé não cabiam em si de contentes. Acompanhando Simão, viera João Marcos, que não abandonara de todas as atividades evangélicas. O grupo viveu lindas horas de confidências íntimas, a propósito das viagens missionárias, relatadas inteligentemente pelo ex-rabino, e relativamente aos fatos que se desenrolavam em Jerusalém, desde a morte do filho de Zebedeu, contados por Simão Pedro, um singular colorido. Depois de bem informado da situação religiosa em Antioquia, o ex-pescador acrescentava: em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. De um lado, a igreja cheia de necessitados todos os dias. De outro, as perseguições sem tréguas. No centro de todas as atividades, permanece Tiago com as mais ríspidas exigências. Às vezes, sou tentado a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do Mestre. Mas como proceder? Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa, encetada desde muito tempo. Se trabalhar por suprimir-lhe a influência, estarei precipitando a instituição de Jerusalém no abismo da destruição pelas tormentas políticas da grande cidade. E o programa do Cristo e os necessitados? Seria justo prejudicarmos os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal? E ante a atenção profunda de Paulo e Barnabé, o bondoso companheiro continuava: sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos incircuncisos, mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Conhecendo, porém, a atuação do evangelho na alma popular, o farisaísmo autoritário não nos perde de vista, e tudo em vida por exterminar a árvore do evangelho que vem desabrochando entre os simples e os pacíficos. É indispensável, pois, todo o cuidado de nossa parte, a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina. Os companheiros faziam largos gestos de aprovação, revelando sua imensa capacidade para nortear uma ideia e congraçar os numerosos prosélitos em divergência. Simão Pedro tinha uma palavra adequada para cada situação, um esclarecimento justo para o problema mais singelo. A comunidade antioquiana regozijava-se. Os gentios não ocultavam o júbilo que lhes ia na alma. O generoso apóstolo a todos visitava pessoalmente, sem distinção ou preferência. Antepunha sempre um bom sorriso às apreensões dos amigos que receavam a alimentação impura e costumava perguntar onde estavam as substâncias que não fossem abençoadas por Deus. Paulo acompanhava-lhe os passos sem dissimular íntima satisfação. Num louvável esforço de congraçamento, o apóstolo dos gentios fazia questão de levá-lo a todos os lugares onde houvesse irmãos perturbados pelas ideias da circuncisão obrigatória. Estabeleceu-se rapidamente notável movimento de confiança e uniformidade de opinião. Todos os confrades exultavam de contentamento. Eis, porém, que chegam de Jerusalém 3 emissários de Tiago. Trazem cartas para Simão, que os recebe com muitas demonstrações de estima.
Daí por diante, modifica-se o ambiente. O ex-pescador de Cafarnaum, tão dado à simplicidade e à independência em Cristo Jesus, retrai-se imediatamente. Não mais atende aos convites dos incircuncisos. As festividades íntimas e carinhosas, organizadas em sua honra, já não contam com a sua presença alegre e amiga. Na igreja, modificou as mínimas atitudes, sempre em companhia dos mensageiros de Jerusalém, que nunca o deixavam, parecia austero e triste, jamais se referindo à liberdade que o Evangelho outorgara à consciência humana. Paulo observou a transformação, tomado de profundo desgosto. Para o seu espírito habituado de modo irrestrito à liberdade de opinião, o fato era chocante e doloroso. Agravara-o a circunstância de partir justamente de um crente como Simão, altamente categorizado e respeitável em todos os sentidos. Como interpretar aquele procedimento em completo desacordo com o que se esperava? Ponderando a grandeza da sua tarefa junto dos gentios, a menor pergunta dos amigos nesse particular deixava-o confuso. A sua paixão pelas atitudes francas não era dos trabalhadores que conseguem esperar. E após 2 semanas de expectação ansiosa, desejoso de proporcionar uma satisfação aos numerosos elementos incircuncisos de Antioquia, convidado a falar na tribuna para os companheiros, começou por exaltar a emancipação religiosa do mundo desde a vinda de Jesus Cristo. Passou em revista as generosas demonstrações que o Mestre dera aos publicanos e aos pecadores. Pedro ouvia-o, assombrado com tanta erudição e recurso de hermenêutica para ensinar aos ouvintes os princípios mais difíceis. Os mensageiros de Tiago estavam igualmente surpreendidos. A assembleia ouviu o orador atentamente. Em dado instante, o tecelão de Tarso olhou fixamente para o apóstolo Galileu e exclamou: Irmãos, defendendo o nosso sistema, o nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero referir-me à atitude do nosso hóspede muito amado, Simão Pedro, a quem deveríamos chamar mestre, se esse título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. Pessoal, tem um microfone aberto, por favor. A surpresa foi grande e o espanto geral. O apóstolo de Jerusalém também estava surpreso, mas parecia muito calmo. Os emissários de Tiago revelavam um profundo mal-estar. Barnabé estava lívido. E Paulo prosseguia, sobranceiro. Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O Mestre não o deixou como rocha de fé imortal. No seu coração generoso, temos depositado as mais vastas esperanças. Como interpretar seu procedimento, afastando-se dos irmãos incircuncisos desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém? Antes disso, comparecia aos nossos serões íntimos, comia do pão de nossas mesas. Se assim procura esclarecer a questão abertamente, não é pelo desejo de escandalizar a quem quer que seja, mas porque só acredito num evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, considerando que a palavra do Cristo não está algemada aos interesses inferiores do sacerdócio de qualquer natureza. O ambiente carregara-se de nervosismo. Os gentios de Antioquia fitavam o orador enternecidos e gratos. Os simpatizantes do farisaísmo, ao contrário, não escondiam seu rancor em face daquela coragem quase audaciosa. Nesse instante,
De olhos inflamados por sentimentos indefiníveis, Barnabé tomou a palavra enquanto o orador fazia uma pausa e considerou. Paulo, sou dos que lamentam tua atitude neste passo. Com que direito poderás atacar a vinda pura do continuador de Cristo Jesus? Isso, inquiriu ele em tom altamente comovedor, com a voz embargada de lágrimas. Paulo e Pedro eram os seus melhores, mais caros amigos. Longe de se impressionar com a pergunta, o orador respondeu com a mesma franqueza. Temos, sim, um direito, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia e o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, cujas sinuosidades conheço, por constituírem o báratro escuro, de onde pude sair para as claridades do Evangelho da Redenção. A palestra do ex-rabino continuou rude e franca. De quando em quando, Barnabé surgia com uma parte, tornando a contenda mais remida. Entretanto, em todo o curso da discussão, a figura de Pedro era a mais impressionante pela augusta serenidade do semblante tranquilo. Naqueles rápidos instantes, o apóstolo Galileu considerou a sublimidade da sua tarefa no campo da batalha espiritual pelas vitórias do Evangelho. De um lado, estava Tiago, cumprindo a elevada missão junto do judaísmo. De suas atitudes conservadoras surgiam incidentes felizes para a manutenção da Igreja de Jerusalém, erguida como um ponto inicial para a cristianização do mundo. De outro lado, estava a figura poderosa de Paulo, o amigo desassombrado dos gentios, na execução de uma tarefa sublime. De seus atos heróicos derivava toda uma torrente de iluminação para os povos idólatras. Qual maior a seus olhos de companheiro que convivera com o mestre e dele receber as mais altas lições? Naquela hora, o ex-pescador rogou a Jesus lhe concedesse a inspiração necessária para a fiel observância dos seus deveres. Sentiu o espinho da missão cravado em pleno peito, impossibilitado de se justificar com a só intencionalidade de seus atos, a menos que provocasse maior escândalo para a instituição cristã que mal alvorecia no mundo. De olhos úmidos, enquanto Paulo e Barnabé se debatiam, teve a impressão de ver novamente o Senhor no dia do Calvário. Ninguém o compreendera, nem mesmo os discípulos amados. Em seguida, pareceu vê-lo expirante na cruz do martírio. Uma força oculta conduzia-o a ponderar o madeiro com atenção. A cruz do Cristo parecia-lhe agora um símbolo de perfeito equilíbrio. Uma linha horizontal e uma linha vertical justapostas formavam figuras absolutamente retas. Sim, o instrumento do suplício enviava-lhe uma silenciosa mensagem. Era preciso ser justo, sem parcialidade ou falsa inclinação. O mestre amara a todos indistintamente, repartir os bens eternos com todas as criaturas. Ao seu olhar compassivo e magnânimo, gentios e judeus eram irmãos. Experimentava agora singular acuidade para examinar conscienciosamente as circunstâncias. Devia amar a Tiago, pelo seu cuidado generoso com os israelitas, bem como a Paulo de Tarso, pela sua dedicação extraordinária a todos quantos não conheciam a ideia do Deus justo. O ex-pescador de Cafarnaum notou que a maioria da assembleia lhe dirigia curiosos olhares. Os companheiros de Jerusalém
deixavam perceber cólera íntima na extrema palidez do rosto. Todos pareciam convocá-lo à discussão. Barnabé tinha os olhos vermelhos de chorar, e Paulo parecia cada vez mais franco, verberando a hipocrisia com a sua lógica fulminante. O apóstolo preferiria o silêncio, de modo a não perturbar a fé ardente de quantos se arrebanhavam na igreja sob as luzes do evangelho. Mediu a extensão da sua responsabilidade naquele minuto inesquecível. Encolerizar-se seria negar os valores do Cristo e perder suas obras. Inclinar-se para Tiago seria a parcialidade, dar absoluta razão aos argumentos de Paulo não seria justo. Procurou arregimentar na mente os ensinamentos do Mestre e lembrou a inovidável sentença: que desejasse ser o maior, fosse o servo de todos. Esse preceito proporcionou-lhe imenso consolo e grande força espiritual. A polêmica ia cada vez mais ardida. Extremavam-se os partidos. A assembleia estava repleta de cochichos abafados. Era natural prever uma franca explosão. Simão Pedro levantou-se. A fisionomia estava serena, mas os olhos estavam orvalhados de lágrimas que não chegavam a correr. Valendo-se de uma pausa mais longa, ergueu a voz que logo apaziguou o tumulto. Irmãos, disse nobremente, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. A estupefação foi geral. Compreendendo o efeito, o ex-pescador concluiu a justificativa dizendo: reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me as vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. A assistência estava assombrada com desfecho imprevisto. Esperava-se que Simão Pedro fizesse um longo discurso em represália. Ninguém conseguia recobrar-se da surpresa. O evangelho deveria ser comentado pelo apóstolo Galileu mediante combinação prévia, mas o ex-pescador, antes de sentar-se de novo, exclamou muito sereno: peçam ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. Não obstante o constrangimento natural, o ex-rabino considerou o elevado alcance daquele pedido, renovou num ápice todos os sentimentos extremistas do coração ardente e, num formoso improviso, falou da leitura dos pergaminhos da Boa Nova. A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Considerando os esforços de Paulo e de Tiago no seu justo valor, evitar o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. À custa de sua abnegação fraternal, o incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva, e nem mesmo a referência leve de Paulo na Epístola aos Gálatas, a despeito da forma rígida, expressional do tempo, pode dar ideia do perigo iminente de escândalo que pairou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. A reunião terminou sem novos atritos. Simão aproximou-se de Paulo e felicitou-o pela beleza e eloquência do discurso. Fez questão de voltar ao incidente para versá-lo com referências amistosas. Problema do gentilismo, dizia ele,
merecia de fato muito interesse. Como deserdar das luzes do Cristo, o que havia nascido distante das comunidades judaicas, se o próprio mestre afirmara que os discípulos chegariam do Ocidente e do Oriente? A palestra suave e generosa reaproximou Paulo e Barnabé, enquanto o ex-pescador discorria, intencionalmente, acalmando os ânimos. O ex-doutor da lei continuou a defender sua tese com argumentação sólida. Constrangido a princípio, em face da benevolência do Galileu, expandiu-se naturalmente, readquirindo a serenidade íntima. O problema era complexo. Transportar o evangelho para o judaísmo não seria asfixiar-lhe as possibilidades divinas? Perguntava Paulo, firmando seu ponto de vista. Mas e o esforço milenário dos judeus? Interrogava Pedro, advertindo que, a seu ver, se Jesus afirmara sua missão como o exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação. Proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante destinado a frutecer. Examinando aqueles argumentos ponderosos, Paulo de Tarso lembrou então que seria razoável promover em Jerusalém uma assembleia dos correligionários mais dedicados para ventilar o assunto com maior amplitude. Os resultados, a seu ver, seriam benéficos por apresentarem uma norma justa de ação, sem margem a sofismas, tão de gosto e hábitos farisaicos. Como alguém que se sentisse muito alegre por encontrar a chave de um problema difícil, Simão Pedro anuiu de bom grado a proposta, assegurando interessar-se para que a reunião se fizesse o quanto antes. Intimamente, considerou que seria ótima oportunidade para os discípulos de Antioquia observar as dificuldades crescentes em Jerusalém. À noite, todos os irmãos compareceram à igreja para as despedidas de Simão e para as preces habituais. Pedro orou com santificado fervor, e a comunidade sentiu-se envolvida em benéficas vibrações de paz. O incidente a todos deixara tal ou qual perplexidade, mas as atitudes prudentes e afáveis do pescador conseguiram manter a coesão geral em torno do Evangelho para a continuação das tarefas santificantes. Depois de observar a plena reconciliação de Paulo e Barnabé, Simão Pedro regressou a Jerusalém com os mensageiros de Tiago. Em Antioquia, a situação continuou instável. As discussões estéreis prosseguiam acesas. A influência judaizante combatia a gentilidade e os cristãos livres opunham resistência formal ao convencionalismo preconceituoso. O ex-rabino, entretanto, não descansava. Convocou reuniões nas quais esclareceu as finalidades da assembleia que Simão lhe prometera em Jerusalém na primeira oportunidade. Combatente ativo, multiplicou as energias próprias na sustentação da independência do cristianismo e promoveu publicamente que traria cartas da Igreja dos Apóstolos Galileus que garantissem a posição dos gentios na doutrina consoladora de Jesus, alijando-se as imposições absurdas no caso da circuncisão. Suas providências e promessas acendiam novas lutas. Os observadores rigorosos dos preceitos antigos duvidavam de semelhantes concessões por parte de Jerusalém. Acho que dá para parar aí, né, Francisco? Bom, pessoal, então até aí está entrando assim, parece assim que a discussão do Paulo com a tese defendida pelo Tiago teria se encerrado, mas ela vai ficar um pouquinho mais grave adiante para ter o seu grande desfecho. Mas a gente vê toda essa passagem, assim, a dificuldade, que não é de graça, assim, que foi o Paulo, teoricamente, assim, o escolhido pela espiritualidade superior para ter toda essa missão de levar o Evangelho de Jesus.
toda essa situação que ele enfrenta dentro da igreja de Antioquia, que foi o principal núcleo, né, o inicial do cristianismo, com a liderança do Paulo, foi em Antioquia, né? A partir dali que foram todos aqueles outros lugares ali que ele já até referiu a semana passada, que eles passavam de 100, 50, 30 quilômetros e iam fazendo a sua pregação e deixando as suas células. A gente vai vendo que, ao longo desse tempo, a espiritualidade também colocou no caminho de Paulo espíritos quase que prontos para levar a sua mensagem com a grande missão dele de multiplicar o evangelho, né? A gente já viu, teve a primeira tentativa, que foi do próprio Marcos, o João Marcos, né? Que ele retorna, e depois vai ter uma afinidade maior com Pedro, mas graças também a ele houve a multiplicação do evangelho, inclusive com o evangelho de Marcos, né? E também o Timóteo, que a gente já viu a passagem do Timóteo, e mais adiante, o Timóteo também um jovem, 13, 14 anos, e mais adiante vai surgir um outro jovem também, o Tito, né, que vai se agregar a essa jornada do Paulo, mantendo sempre as células ativas através de, futuramente, a gente vai fazer os estudos das cartas de Paulo a cada um desses povos. E há relatos, a gente sabe que o fator humano esteve muito presente, como está presente em todas as situações humanas, né? Esse fator individual na convivência coletiva, com a dificuldade das nossas imperfeições, os nossos defeitos, as chagas que nós carregamos do nosso próprio espírito, né? Sentindo os sentimentos muitas vezes retraídos por determinada raiva, ressentidos, ou com determinada inveja, ou agregando em alguma manifestação a vaidade, e assim vai, né? Esse fator humano que nós carregamos de imperfeição, ele, quando está em uma convivência coletiva, ele prolifera. E não foi diferente assim também com o próprio Paulo, não foi diferente assim com o próprio Pedro, que foi uma das figuras que, se a gente estudar o evangelho primitivo, tipo, o evangelho de Jesus, a gente vai ver assim, pô, mas o que Jesus viu no Pedro? Que ele não era assim um expoente intelectual, que ele aprendeu a escrever até para a própria Maria de Magdala, né, que alfabetizou o Pedro e outros apóstolos. E aí ele não tinha assim, um valor intelectual, tinha talvez agregado uma situação moral não tão elevada como outros, que se vê outros assim, João evangelista, né, que embora seja jovem, mas a característica do Pedro, ela era fundamental para levar essa missão dele de liderar o processo, porque ele agregava na personalidade dele, inclusive as imperfeições alheias daquela convivência. E ele cresceu moralmente durante todo esse processo, né? E sempre se espelhando, ele vai sempre fazer a referência a determinadas situações dele de passado, de que ele havia negado Cristo 3 vezes, de que ele havia, em alguns momentos, sido, em outras passagens que se vê dele, que ele diz que foi muito machista, intolerante, mesmo com a aparição de Jesus para Maria de Magdala, ele também foi um dos que, em princípio, não acreditou e achava que não era crível que aquela situação fosse ocorrer para exatamente a Maria de Magdala, e assim sucessivamente. Ele carrega todos esses equívocos, esses erros, e procura sempre melhorar e se espelhar em Jesus. Então, foi diante desse fato, né, dessa circunstância que ele vai enfrentou diretamente ali. Ele estava numa convivência em Jerusalém com o Tiago, que era o mais judeu de todos os apóstolos. A gente sempre, o Tiago é o Tiago menor, filho de Alfeu. O outro Tiago, chamado maior, era o filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista. Esse já estava até morto, aí já foi até sacrificado, foi um dos primeiros lá, que até na obra já consta aí nos primeiros capítulos que a gente tratou da segunda parte. Então, a questão do Tiago menor, filho de Alfeu, o mais judeu deles, e ele teve uma proximidade muito forte com as sinagogas, com o Sinédrio, né, com os rabinos, e também foi assim com o Saulo lá, lembra aquela passagem que até, graças ao Saulo, que fez a intervenção para perseguir os primeiros cristãos, foi o próprio Tiago que se ajoelhou e exerceu na frente do rabino Saulo a tradição judaica. E foi isso que fez com que
até o Saulo não levasse à prisão o Tiago e até deixasse passar a situação deles de não sacrificar, levou preso o Estevão e depois, mais adiante, vai ser preso lá o Pedro, por outras razões lá que a gente já tratou. Agora, a gente vê assim, essa característica do Tiago foi fundamental, mas nem por isso deixou as trevas de sempre de aproveitar daqueles como instrumento para impedir o advento do cristianismo nos propósitos da essência que Jesus pregava. Jesus não pregava a revogação da lei, mas sim reviver a lei de Moisés com o grande combustível do amor, que era isso que diferenciava de todas as outras coisas. E isso distanciava das tradições judaicas, né? E aí se fala muito aí na circuncisão. É importante a gente saber qual é a origem da circuncisão. A circuncisão nada mais é do que um sinal de aliança da individualidade com Deus. Ou seja, isso aí vem lá de Abraão, isso aí está na Gênese, lá do Antigo Testamento, se a gente for lá estudar a Gênese, Abraão era casado com a Sara, tá? E a Sara era infértil, né? Ela não tinha condições de ter filho. E a Sara já estava lá com seus 80 e tantos anos e o Abraão com 90 anos. Aí consta no Antigo Testamento, e aí essa questão de datas, de idades, a gente tem que relevar, porque você sabe que lá no Antigo Testamento falava, fulano de tal viveu lá, o Ismael, 135 anos, o outro 200 e tantos anos e tal. Então, consta lá na Gênesis, no Antigo Testamento, que o Abraão tinha 86 anos e não tinha filho e não tinha herdeiros. Né? E aí teria Deus, aí aquela coisa, se foi um espírito, se foi um processo mediúnico, como foi, não se sabe. Disse que daria a ele um herdeiro. E aí a Sara não tinha condições de ter filho, né? Ela era estéril, e aí, naquela época, era aceitável, né, que a própria mulher infértil poderia direcionar uma escrava fértil para ter filho com o seu parceiro. No caso, Abraão teve filho, aí consta, também está lá na Gênesis, né, com a escrava Agar, que ele veio a ter um filho, e esse filho se chamou Ismael. Né? Esse filho, Ismael de Abraão com Agar, com a anuência da Sara, que era infértil. E olha o Ismael, quem é esse Ismael? Ismael é hoje, desde a formação do Brasil, é o governador espiritual, em nome de Jesus, no Brasil. É o governador, terra de Ismael, terra, em nome de Jesus, o governador espiritual do Brasil é Ismael, em nome de Jesus. E esse Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Então, os filhos de Abraão teve o primeiro herdeiro, o Ismael. Consta na Gênese que teria Deus, aí aquela questão espiritual, dado a Abraão o direito de a espiritualidade, esperou Deus, né, de fazer a Sara, aos seus 90 anos, ter um filho legítimo com Abraão. Aí ela tem o filho chamado Isaque. Aí, tirando essas datas fora, que ela teria tido o Abraão com 99 anos e ela com 90, e nessa idade, já estava o Ismael com 13 anos. E aí consta, está na Gênesis, né, que Deus daria ao direito dele ter um herdeiro legítimo com Sara, chamado Isaque. Isaque e Ismael iam formar sua tribo, né, os filhos de Abraão. E que teria tido, aí vem essa questão da circuncisão, a determinação de Deus que ao 8º dia de nascimento do Isaque seria um sinal de ligação com Deus praticar o ato da circuncisão. Mas aí Ismael, que já tinha 13 anos, teria que ser circundado também. Tá? Então, houve a circuncisão no Ismael aos 13 anos, e ele depois vai fundar a sua tribo do povo árabe, lá, várias tribos árabes, que até hoje eles praticam a circuncisão aos 13 anos, porque Ismael foi dado, quer dizer, para nós, assim, na
seria uma marca, né? Seria tipo assim, a marca de que é filho de Abraão é passar pelo processo da circuncisão. Então, o Ismael foi circuncidado aos 13 anos e a sua tribo até hoje, alguns lá aos 13 anos que praticam a circuncisão. Os filhos de Abraão, judeus, eles, ao 8º dia, praticam a circuncisão. Lá na origem, ao longo dos séculos, né, muitas vezes o processo do ritual mesmo era feito retirar o prepúcio da criança aos 8 dias com a unha do rabino. Muitos, ao longo da história, foram infectados e morreram de infecção. E aí aquela história. Então, esse não houve o sinal da aliança com Deus, e assim vai. Essas são aquelas crendices que aí nós vamos trazer para esse tempo ali, né? Mais de 1000 anos depois, está ali o Paulo de Tarso, exatamente ele, aquele rabino, aquele intelectual, aquela figura com todo o procedimento assim intelectualizado do judaísmo primitivo e da sua história, lá com o filho de Abraão, como um seguidor das leis de Moisés, com muito mais autoridade intelectual do que o próprio Tiago. Ele, mais do que nunca, e mais sendo ele mesmo, tinha autoridade para enfrentar essa situação através do Tiago. E esse atrito não ficou por ali, ele teve mais adiante, agora a gente vai ver, quando for tratado esse texto, que vai haver essa reunião do Pedro com toda uma assembleia, né, dos seguidores de Antioquia, eles passam a dizer assim, quem não passou pelo processo da circuncisão, que os gentios não passavam por isso, não eram judeus, né? E aí o Tiago achava que tinha que ser o cristão primitivo, os seguidores da Igreja do Caminho, tinham que ser confirmados, judeus que aderiram ao cristianismo. E o Paulo, por ser o rabino, dizendo assim, não, isso não está na teoria de tudo que eu estudei, de tudo que eu senti, não tem lógica isso. Isso é seguir uma tradição que é muito mais do lado material, muito mais de um aspecto que se distancia do comportamento moral e que não tem sentido algum. E ele passou a aceitar nas suas assembleias e dizer que todo mundo é igual, seja passou pelo processo da circuncisão, seja judeu, que tem aliança com Deus, é filho de Abraão, não é? Todos somos irmãos, filhos de Deus. E isso ele tinha plena razão. E o Pedro sentia que ele tinha razão. Mas a gente tem que agora assim notar que essa questão, se fosse o Pedro para o enfrentamento através da tese do Paulo, e tivesse isso ser levado, que nós vamos ver adiante, lá em Jerusalém, o conflito aberto naquela época, que já não era fácil a relação com o Sinédrio, né, com os judeus, os rabinos, e o choque ia ser inevitável. E o que fez com que a gente percebe ali que adiante vai ficar claro que por que o Pedro teve aquela condescendência de achar assim, eu não vou para o enfrentamento. Silenciou, meditou, mas adiante vai se saber por quê. Ele teve uma imagem, quer dizer, um encontro espiritual com Jesus, né, que foi muito rápido, e neste encontro houve a reflexão de que todas pelo que se sabe, assim, quando Jesus, a sua aparência espiritual, aproximação espiritual, sempre levava a uma reflexão muito abrangente. A gente sabe, assim, o Barnabé, assim, fazendo um parênteses aí, esse José Barnabé, que é o irmão José, que passa obras pelo Bacélio, o Bacélio, em determinada oportunidade, perguntou ao irmão José Barnabé se ele havia, depois daquele processo dessa encarnação dele com Barnabé, tido encontro com Jesus. E ele disse, não tive um encontro que ficou muito marcado na minha existência, em que eu me aproximo de Jesus com uma série, aí é aquela questão, nós conhecemos nosso verbo é pela expressão verbal das palavras, e ele se aproxima de Jesus
com uma série de indagações na cabeça dele, e ele recebe como uma resposta de Jesus: apacenta as minhas ovelhas, essa é a tua grande missão. E ele sai dali fortalecido na sua fé, diz assim: é seguir este caminho de pregação do evangelho com muita caridade, com muita... Ele diz que a partir daquele encontro com Jesus, né, no plano espiritual superior, e ele volta assim fortalecido na fé dele. Isso o irmão José relatando para o Bacelli, né? E aí a gente vê assim que houve esse encontro, mais de um, e esse aí foi fundamental. Jesus tem um encontro com o Pedro e dá a entender para ele de que o mais importante não era aquela discussão do Tiago em manter as tradições judaicas, né, em praticar a circuncisão, e também não era a do Pedro se revoltar contra isso, mas o bem maior era daqueles que procuravam a igreja dos seguidores do caminho, que procuravam as localidades em que faziam a pregação do evangelho e que ali este povo recebia o acolhimento, né, se libertando das suas dores, e muitas vezes ter como se alimentar, e toda aquela situação que a gente sabe o que é o processo realmente de assistência ao próximo. E isso que é mais importante. E foi essa resposta psíquica que o Pedro recebeu diretamente de Jesus e que fortaleceu a sua decisão perante aquele imbróglio, aquela situação, a contenda entre o Paulo de um lado, os seguidores do Tiago, e aí muitas vezes até depois foi o Barnabé também que fez alguns questionamentos: será tão isso? Será por um lado, por outro? Mais adiante vai ter essa assembleia e o Tiago vai vociferar, ele vai se jogar contra a situação do próprio Paulo, mas aí vem uma intuição inferior do mundo mais denso, do mundo espiritual, que tem o interesse em levar a luta do evangelho à divergência, assim, a contenda, as inimizades, a oposição, que se distancia daquela essência que era a pregação de Jesus. E isso a gente vai ver, mais uma vez, analisando esse texto que já foi aí abordado, parece assim, passou por isso? Não, vai de novo, a investida das trevas vai tentar intuir aos participantes dessa assembleia, intuir aos seguidores do judaísmo que estavam vocacionados a aceitar algumas ideias do cristianismo. Alguns vão querer tentar colocar o cristianismo como um apêndice da lei de Moisés, quer dizer, subjugando o evangelho de Jesus à lei de Moisés. A gente aceita algumas coisas, mas vão seguir esse caminho. Tem que ser os filhos de Abraão, com as leis de Moisés, e também um profeta chamado Jesus que esteve entre nós. Alguns vão colocar e tentar, através do Tiago, levar para esse caminho. E o Paulo se opõe frontalmente a isso. E aí o que vem a ocorrer depois é essa liderança do Pedro fundamental de não avançar tanto para a divergência e aceitar essa situação. E aceita essa situação fazer entender ao Tiago que é importante determinadas situações e não radicalizar ao ponto de decretar que é assim que se deve ser a implantação do cristianismo. E aí sai o Paulo com determinada divergência, mas aceitando e fortalecendo a sua fé, saindo de Jerusalém, fazendo a sua grande peregrinação pelo mundo e se comunicando pelas cartas e se comunicando com as células do cristianismo que ele vai deixando ao lado de cada sinagoga, porque ele tinha o poder de influir no povo judeu através das sinagogas, porque ele era um ex-rabino. E tinha também o poder de passar por diversas nações, porque ele tinha cidadania romana também. Então, porque lá em Tarso, o pai dele, naquela época, era tomado pelo poder de Roma, e o pai dele havia conquistado o poder de os seus filhos terem a cidadania romana. Então, isso vai ser muito importante lá adiante, quando a gente for também tratar de outra passagem do livro, quando ele vai a Roma e assim sucessivamente em outras passagens. Eu acho muito interessante a gente
fazer esses paralelos, como é bonito a gente pegar assim, essas coisas da história do cristianismo, né? À luz da espiritualidade, e fazer essa conexão com os nossos dias, com os nossos estudos, com essa questão da Gênesis, por exemplo, de entender o que é a circuncisão, por que ela se deu, com quem que ela se deu, e aí a gente percebe assim, pô, o paralelo a tudo isso foi Ismael, e Ismael é o nosso, em nome de Jesus, nosso governador espiritual no Brasil. Quem é que queria fazer pergunta? Como o papel do Paulo, né, é um papel para tirar todo mundo da zona de conforto, né? Como foi uma escolha pontual de um espírito que provavelmente, né, Jesus já vem, né, sabendo disso há muito tempo, veio, né, porque ele vem para tirar da zona de conforto e ver que existia uma tendência, bem como tu comentou, né, existia uma tendência de transformar num apêndice, né? E ele, em vários momentos de toda a caminhada dele, ele vai contra quase tudo e contra todos, né? Se fazendo a voz do Cristo, né? Aquela parte mais básica, né? O cerne, né? Daquilo que o Cristo queria, né? Nas cartas, nas atitudes, na disciplina. Então, assim, como foi um espírito que um completista, né? Como ele foi assim, ele teve uma virada de chave, e a importância dele, uma pessoa só, né? Um espírito, né? Não sozinho, né? Porque ele não teve sozinho em nenhum momento, né? Nessa caminhada dele, mas assim, como ele foi importante e como ele foi contra tudo e contra todos quando ele viu que aquilo se descambava por uma linha que não era aquilo que Jesus, né, tinha determinado, né? Não, e ele também, ele foi como, assim, vale para... Sempre a gente tem que trazer sempre para o nosso dia a dia, assim, como vale para cada um de nós o fortalecimento da fé. Ele só conseguia, assim, fortalecer essa força de vontade que ele tinha de superar os obstáculos, porque ele via resultado. Ele pensava em tudo isso e via ele lá, ele vai perceber, ele, o Pedro, assim, esse fator humano, essa fraqueza, essa coisa, será que vale a pena o que está lá nos esperando do outro lado? Vale isso aí para as igrejas, vale para o centro espírita. Quando um centro espírita começa a ficar discutindo coisinhas, né? A sala tal, o atendimento, o horário, tem que ter o uniforme tal, se não tiver tal coisa. O que nós temos que ter é a disciplina da atenção. A disciplina da atenção, ela envolve o horário, ela envolve respeito, dedicação, vontade de servir, prazer em servir. Isso que é fundamental. Agora, aí há centros espíritas que começam a perder a cor da sala, a luz, o horário, o barulho, porque fez, que o outro chegou, viu só fulano, e começa aquela coisa humana, e que é ali que as trevas entram, porque elas não entraram só naquela época, elas entram até hoje e vão continuar entrando sempre quando a portinha estiver aberta. E nós é que damos esse sentido. Por isso que o mais importante do estudo da doutrina é trazer para os nossos dias, não ficar assim lá aquela história de 2000 anos atrás. O que isso serve para nós hoje? Serve assim o espelho da fé, da dificuldade, todos os defeitos que ele demonstrou na primeira parte desse livro. Se a gente colocasse se nós fôssemos aquilo ali e tivéssemos do outro lado, nós teríamos essa capacidade de perdoar? Ou do outro lado, depois de passar todo aquele Saulo que foi no passado, aquele verdugo, aquele perseguidor, aquela pessoa detestável aos nossos olhos, e hoje nós faríamos 10% do que faz o Paulo, 1% do que ele fez, do que ele enfrentou e vai enfrentar ainda nessa obra. E isso que a gente traz agora. Esse espelho da relação humana, eu acho que é fundamental de trazer para as nossas relações de um centro espírita. Ou a gente enfrentou, ou ainda vai enfrentar essa situação. E aí, como Jesus deu a entender ao Pedro, mais importante é a obra. A obra. Então, um centro espírita é o que a gente faz, é atividade social, evangelização de crianças, assistência àquele que vai com uma dor, vai com uma angústia profunda. Quantos saem aliviados? Quantos estão na fila e gostariam de estar ali dentro e não chegaram?
Quantos poderiam ser atendidos e, às vezes, por uma questão humana, não, só vou atender um ou dois, não, hoje não dá mais, hoje atender, expandir, né? Se dedicar, uma palavra amiga, uma visita ou uma sequência no atendimento, a pessoa está tão angustiada, tem uma relação com alguém, pô, como é que está o fulano está doente, como é que é importante uma visita amiga, porque às vezes é assim, não posso ser, as pessoas não podem ser inoportunas, mas elas têm muitas pessoas que estão com a porta aberta querendo essa ajuda, querendo esse acolhimento, e até que ponto a gente está disponível para isso? Ou fica só naquelas mesmices da tradição, não, nós vamos fazer assim e tal. Aí outros vão dizer, não entra nos problemas dos outros, olha a faixa vibratória. É outra situação, não é faixa vibratória isso, é falta de dedicação. E isso a gente tem que refletir. Se não servir para isso, um estudo, uma análise dessa para reflexão, nós estamos ainda um pouco distantes daquele que é o grande propósito da doutrina cristã, dos ensinamentos de Jesus, e que vem depois reafirmar isso à luz da espiritualidade, que foi o Consolador prometido, que é a doutrina espírita cristã mesmo, né? Pessoal, então é isso, a gente pode agora encerrar isso, vamos dar sequência a essa leitura. Quer falar, Flávia? Oi, Flávia. Eu ia só complementar, falar da posição do Pedro, né? Dessa questão, assim, ele evitou o personalismo, né? Porque hoje a gente vive num mundo que tudo é polarizado, né? Se tu é partido, é isso, é aquilo, é time, né? Tu não presta, tu não... E ali naquele momento, ele tentou tirar todo o personalismo dele, né? Aquela coisa de quem mais será rebaixado, mais vai se elevar, para poder pacificar, como tu falou, né? Em nome da causa. E como isso vale para a nossa vida nas situações mais simples, né? Inclusive da vida doméstica, mais do dia a dia, né? No momento que a gente põe o personalismo, a gente tende a cair, né? É verdade, isso aí até há uma tendência natural de a gente entrar nessa. Há uma tendência geral, seja para a situação política, situação, né, social, da família, né, também. Quando a gente... Essa reflexão, às vezes, eu paro de ver para você, às vezes eu leio ou acompanho um noticiário de manhã cedo, vai ver lá como é que são as notícias, daqui a pouquinho eu vejo, estou com raiva. Mas não estou com raiva porque está acontecendo tal coisa em relação a esse, aquele. E aí me dá raiva da sociedade, porque como é que a sociedade, depois de tudo isso, ainda não chega à conclusão de tal coisa, ou isso ou aquilo. E aí, quando eu vejo assim, se eu olhar de cima, isso aí nem é problema. Se eu olhar de cima, isso vai acontecer o que acontecer, e se eu tivesse no meio, no outro lado que eu achava que era o positivo ou não, talvez ali também vai ter as suas decepções e tal. Então, o mais importante, às vezes, é o silenciar, o meditar e tentar olhar de cima. Algumas pessoas que alcançam essa virtude, elas vivem mais felizes e elas não se contaminam com o ambiente. Eu vejo, sim, eu tenho alguns conhecidos, até um familiar, que são, assim, expressão disso. E aí, casualmente, vou ver, é uma pessoa que está já lá com 80 e tantos anos e feliz, e vivendo e tocando a vida. Não se contagia com esse ambiente. E nós temos uma tendência, às vezes, de entrar nessa contenda. Aquela que estava ali o Paulo, que para ele, quem se espelhou, ele vai ver muito isso aí depois, foi Pedro. Mas Pedro não foi o Pedro pelo Pedro, foi o Pedro que conseguiu captar também uma imagem de Jesus que passou para ele uma demonstração, assim, de fortalecimento da fé. Esse é o caminho necessário, às vezes, de silenciar e deixar o tempo resolver os seus problemas. E o Chico Xavier dizia muito isso, né? Tudo passa, então, para todo mundo. Às vezes, quando eu estava angustiado, alguém ia procurar e ele deixava a pessoa do lado para ir durante o atendimento, ou ia fazer uma visita, vem aqui junto e tal. E aí, lá no fim, que mesmo que tu queria tratar comigo, e a pessoa fica tão envergonhada, ficava, né? E dizia, não, Chico, passou, tudo passa. E o passa é quando tu te ocupa, né? Onde se ocupa, como a gente está se ocupando aqui um pouquinho agora, como se ocupa quando está lá tentando trabalhar, quando está ajudando alguém, quando está dando atenção para alguém, está dando um olhar para alguém que não necessariamente essa pessoa pode estar nos olhando, mas a gente está emanando uma energia positiva para alguém, aí a gente está se distraindo pela conexão com o alto. E isso que é o fundamental, isso é um exercício. Quando a gente se habitua a fazer isso, passa a entrar nessa sintonia vibracional superior e se distancia dessas contendas humanas que são fruto das imperfeições individuais e coletivas, né? Acho que é isso, então, pessoal. Nós vamos agora encerrar,
e é o momento nosso de a gente renovar, como sempre, a nossa gratidão. A gratidão ao alto, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos instrutores da Casa Lucas de Assis, aos mentores que nos acompanham, que nos auxiliam muito. A eles, a nossa gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja. Pessoal, muito Valeu, obrigado. galera. Obrigada, E até a Francisco. Valeu, um próxima. abraço para vocês, boa semana. Obrigada, Mari. Obrigada, Tchau, até Francisco. mais. Uma boa noite a Tchau. todos. Valeu, Marilane. Boa noite, Boa Boa pessoal. noite a todos. Sandra, Olha, com a a cabeça Mari para pôs a baixo, cabeça pra baixo. Sandra. Eu vi, eu não estou conseguindo me colocar de outra maneira. Eu acho que está bom assim, da minha cabeça para A baixo. Sandra, tu tá querendo ver um outro ponto de vista, né? Com certeza, eu acho que eu aprendi a virado hoje. Sandra, mas eu imagino o Então, desespero. primeiro eu não conseguia botar a câmera. Aí eu descobri que foi o meu gato que desligou a câmera. Tem um botão aqui e foi o gato que andava caminhando por aqui que deve ter desligado. Agora eu consegui, ela está de cabeça para baixo. Não sei, agora vou dar um jeito de Vai tentando, eu não desligo para tu ter um parâmetro. Tava ótima a tua palestra, Sandra. Eu ia adorei. dizer, muito boa a palestra Muito boa, ontem, Sandra. Parabéns. Ai, Muito obrigada. boa. Bem legal, parabéns mesmo. Tava ótima, Obrigada. querida. Boa Segue noite. firme que tá no caminho. Né? Ainda ando nervosa, mas eu me acostumo. Não consigo mas é falar que normal. nem o Kiko ainda, o Zé, que não precisam estar com um papelzinho. Aham. ali. Eu vi para mim, tu já está dando palestra há muito tempo já. É a segunda que eu dou na vida, tá? E eu tenho que ter um papelzinho, porque quando eu me dou conta, eu estou esquecendo. Mas eu vou esquecer de falar isso, aí eu olho ali, né? Mas vai indo, né? Com o tempo. Mas tu estava te Ai, preparando. Sandra, mas parabéns, parabéns. Olha. Foi Muito boa. bem explicativo, bem legal. Um tema que é bem polêmico e foi bem explicativo. Eu ia até falar umas coisas mais polêmicas, e aí eu disse, não vou entrar nessa, porque... Não, Eu tava sou ótimo. testemunha que tu estava preparando essa palestra ontem. Faz tempo. Faz uma semana que eu estava pensando nisso, né? Por um problema que me aconteceu, eu digo, vou falar isso, né? Que uma pessoa, eu achava que tinha que perdoar a pessoa e trazer para junto de mim. Não, nada disso, né? Tu falou isso há muito tempo no encontro nosso. Eu me lembrei quando tu Exatamente. citou isso. Uhum. E essa pessoa acabou aprontando de novo para mim. Eu disse, não, agora sim, agora eu já bloqueei celular, tudo, tchau. Não quero mais perto de mim. Tá certo? Ó, foi uma ajuda para a tua palestra, foi um instrumento, viu? Mas agora deu. Eu estava conversando com uma amiga num café e eu disse, não sei o que eu vou escolher de tema. E ela me disse, eu já tinha pensado nesse tema, e ela me falou isso, ela é espírita também, só se trabalha naquele outro aqui do Menino Deus. E eu disse, então tá. Então fechou, o que eu pensei, tu pensou também, deve ser isso. É isso aí. Esperando Beijo, a próxima. gente. Valeu, galera. Abraço para vocês aí. Boa noite a Boa noite todos. pra Abraço, todos. boa noite. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. É na câmera isso aí, tenta. Acho que tu consegue. Não, sabe? é no Zoom, eu já vi que na câmera tá certo, eu tenho que configurar o Zoom. Alguma coisa que eu mexi aqui no Zoom, que eu achava que o problema era no Zoom, alguma coisa que eu mexi aqui, ela virou de ponta cabeça. Mas, de repente, na semana que vem, ele já abre diferente. Pode ser. Então tá, vou Então fechar. tá, boa noite para todos. Boa noite, boa noite.